Amém. Há duas palavras que, de tanto serem repetidas, se tornaram, na boca de muitos, apenas um chavão. Perderam muito do conteúdo, mas são duas das palavras mais preciosas de toda a Bíblia, dois tesouros da Bíblia. E é com essas duas palavras que eu quero cumprimentar vocês, saudar vocês, a todos os que me ouvem nessa manhã. Eu quero cumprimentá-los e saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A graça é a coluna do relacionamento de Deus conosco. Nenhum de nós merece ter um Deus como o nosso, e mantenha um relacionamento conosco, mas é graça, é favor imerecido, é alguém que decidiu nos amar a despeito de nós. E a paz do Senhor, que é o tesouro que o mundo não conhece. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. De modo que esta paz, ela é desconhecida do mundo, sistemas, pessoas que vivem hoje atribuladas, agoniadas, irrequietas, com índices trágicos de enfermidade na alma. Haveria tanta cura se elas conhecessem a graça e a paz do Senhor. Por isso, todas as vezes que vocês repetirem, ou saudarem, ou cumprimentarem alguém com graça e paz, tenham em mente a riqueza dessas duas palavras tão curtas, em nome de Jesus. Quero agradecer às que estão orando por mim e dizer que quem não me viu pregar sentado, os dias estão contados, né? Com a graça de Deus. Mas eu até que estou gostando, estava conversando com o Dom Paulo, depois de 43 anos em pé, a gente gosta de falar sentado, é uma maravilha. Amém? Queridas, 5º Congresso de Mulheres de Peniel. Eu estive na abertura dos 5 e venho testemunhando e vendo o que Deus está fazendo na vida de muitas de vocês, de muitas que trabalham, enfim, de todas as que estão envolvidas com esse maravilhoso congresso. E a cada ano tenho observado o crescimento, a densidade, e eu tenho certeza no coração que logo não vai caber aqui também, e nós estaremos nos reunindo em outros lugares para louvar o nome do Senhor. Quero publicamente honrar o Dinha e o reverendo Marquinho, nosso querido Marquinho, que Deus possa abençoá-los. Eu estava dizendo ali dentro, um ministério é avaliado pelos frutos, não é pela conversa, não é por valores humanos, são os frutos. E esse ministério deste casal querido tem frutificado para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que aqueles que são abençoados por Deus serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Bem-sucedidos. É um critério que eu, como bispo, uso para avaliar muitos que lideram ministérios. Onde a pessoa põe a mão, eu quero ver se anda ou não anda, se cresce ou não cresce, se frutifica ou não frutifica. Porque onde um servo e uma serva de Deus põe a mão, vai frutificar em nome de Jesus. Quando alguém põe a mão aqui, põe ali, se envolve com isso, com aquilo, às vezes fala bonito, mas não anda, não vai, não frutifica, não produz, alguma coisa precisa ser revista ali na vida da pessoa. Então Marquinho e Ruth, eles têm frutos
que permanecerão por toda a eternidade. Louvo a Deus pela vida deles, pela do reverendo Léo, reverendo Henrique, reverendo Lucas, enfim, de todos os que fazem o ministério da paróquia Peniel. Que Deus abençoe muito e que esse congresso cresça e seja sal e luz na cidade do Recife, para a glória do Senhor. Amém. Eu estava me programando para amanhã à noite estar lá em Peniel, mas fiz uma reflexão madura, ajuizada, e tomei a decisão de não ir, porque amanhã é o aniversário de Carmen, a minha esposa. Então eu brinco e digo, na terra que eu for bispo, ela é papisa, né? Então louvo a Deus pela vida dela publicamente, mas sei que amanhã também será um dia muito abençoado. Queridas, eu gostei muito do tema que foi escolhido: tempo de crescer. Tempo de crescer. Não apenas o crescimento quantitativo. O crescimento numérico, ele é saudável quando é consequência, quando é resultado, não quando é cultivação. O apóstolo Paulo diz que o corpo, alimentado e bem cuidado, cresce naturalmente. E eu quero refletir com vocês hoje de manhã sobre esse tema, fundamentando essa reflexão no que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 10, verso 11 em diante. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Eu sempre digo que há uma, entre aspas, lei da normalidade que estabelece a verdade de que tudo que é normal nasce pequeno. Você pode encontrar um jogador de basquetebol com 2,20 metros, mas nasceu pequeno. Todos nós aqui, com variações pequeninas, nascemos pequenos. Mas a outra, entre aspas, lei da normalidade, que estabelece que tudo que é normal e nasce pequeno precisa crescer. E por isso, todos aqui, vocês, eu, crescemos, algumas ainda continuam crescendo, mas a normalidade determina isso, nascer pequeno e crescer. E na nossa vida com Deus, prevalece também este princípio. Nós somos, como seres humanos, um sistema. E uma das coisas que caracterizam um sistema é que quando você mexe aqui, afeta ali, ele interage. E eu estou dizendo isso para brevemente apenas dizer o seguinte, que nós somos um sistema composto de 3 dimensões, eu e você. É por isso que na língua original do Novo Testamento há 3 palavras para vida. Em português há uma palavra só, vida. Se você quer definir, precisa adjetivar: vida boa, vida alegre, vida feliz. Mas aqui nesse livro, no Novo Testamento, são 3. A primeira palavra bios, de onde vem biologia, bioquímica, biodiversidade, que fala da organicidade, da fisiologia, do corpo, é vida. A segunda, que também é traduzida por vida, é a palavra pneuma, que é sopro, que é traduzida, ou melhor, a palavra psique, que é traduzida por alma, de onde vem psicologia, psicanálise, etc. E a terceira e última é a palavra zoe ou pneuma,
que fala de espírito, de sopro. A palavra espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa a mesma coisa, sopro. Porque eu e você, se Deus retirar esse sopro, no outro dia, me permitam a contundência, nós estaremos podres. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito que é sopro, o sopro de Deus. E soprou Deus nas suas narinas e ele tornou-se alma vivente. E nós precisamos crescer nessas 3 dimensões da vida. Crescer biologicamente, crescemos. Crescer emocionalmente e crescer espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. O que acontece quando alguém cresce biologicamente, mas não cresce, por exemplo, emocionalmente? Adoece. Via de regra, os psicólogos chamam isso, quando acontece dos rapazes de síndrome de Peter Pan, que é aquele rapazinho da Disney que ficou velho, mas não amadureceu. Há muitos homens destruindo relacionamentos porque são meninos por dentro, crianças por dentro. No gabinete a gente recebe senhoras que dizem assim: eu achei que havia casado com um homem, casei com uma criança, vou acabar de criar. E eu que sou curioso, e graças a Deus bem humorado, eu pergunto: quais são os sinais que ele emite que a senhora vê um menino nele? Há muitos, mas há um que quase todas dizem: se não fizer as coisas do jeito que ele quer, ele fica picudo, carrancudo, desliga o celular, não almoça, chega para dormir meia-noite, até fazer as coisas do jeito que ele quer. Cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. E isso destrói relacionamentos, não só no nível das pessoas, como com Deus também. Nós às vezes destruímos relacionamentos nossos com Deus, ou prejudicamos seriamente por causa dessa infantilidade. Quando isso acontece nas meninas, moças, via de regra, os psicólogos chamam de complexo de Cinderela. Isso é, ela a vida inteira vive de sonhos, vive no ar, passa a vida inteira achando que vai resolver os problemas, transformando a abóbora em carruagem com um toquezinho. Não foi para isso que Deus nos criou. É uma bênção ser criança? É uma bênção, não é doença. É doença ser criança a vida inteira. Se alguém diz assim: ele tem 50 anos, mas pensa como um menino de 10, adoeceu. E o contrário também. Por isso que um dos grandes objetivos da vida com Deus é caminhar na direção da maturidade, do amadurecimento. Permitam-me contar uma história, eu sei que muitas conhecem. Eu tenho um amigo aqui na Paraíba, que nos anos 1980, ele foi jogador da seleção brasileira de handebol, era conhecido como o Pelé Branco do handebol, enorme, quase 2 metros. E num jogo de handebol na Argentina, naquela época da Guerra das Malvinas, a rivalidade, tensão, e o Brasil ganhou apertado, e esse menino virou-se para a torcida argentina, cerrou os punhos e deu um grito dizendo: as Malvinas são inglesas. Eu disse: e aí? Ele disse: acordei no hospital, mas disse o que queria. A esposa dele, conversando com o Carmen uma vez, contou o seguinte: vocês não sabem de nada. Quando ele chega em casa com raiva, ele desabafa quebrando porta de armário com a testa, quase 2 metros. Um dia eu confrontei, joguei ele no canto, ele olhava para baixo, eu olhava para cima, e quando eu apertei, ele olhou para mim e disse: eu sou macho. Eu disse: eu sei, eu tenho um cachorro que também é. O que você não é e está destruindo sua família e vai destruir, é porque você não é homem. Falta hombridade. E macho está sim. Aprenda a ser um homem e um homem de Deus. Felizmente ouviu e mantém a família.
Qual era o problema deles, queridas? Cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. Era um atleta, 1,90 m ou mais, por fora, mas uma criança por dentro. Então, é tempo de crescer? É. Crescemos fisicamente, estamos crescendo emocionalmente e vamos crescer espiritualmente em nome de Jesus. E para ser objetivo, quais são as evidências? Porque o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu sou homem, falo como homem e deixei as coisas próprias de menino. Quais são os caminhos e as evidências para um crescimento? Não vou falar sobre crescimento físico, também não quero me prender a crescimento emocional, mas a crescimento espiritual. O primeiro passo inegociável para se crescer espiritualmente chama-se a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos repetir? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? É comer a palavra, é tomar café da manhã da palavra, almoçar a palavra, jantar a palavra, me permitam a expressão bem nordestina, empanturrar o coração com a palavra de Deus. Porque eu passo, você passa, mas essa palavra permanece para todo sempre. Quem crê na palavra, e o Senhor Jesus orando em João 17, ele disse: santifica-os na verdade. Como é o restante? A tua palavra é a verdade. Há uma pergunta bíblica que diz: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E a palavra mesmo responde: guardando no seu coração a tua palavra. Davi no Salmo 119, ele diz: a tua palavra escondi e guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Então é o primeiro passo. Não há crescimento sem a palavra de Deus. Ela é a seiva, ela é o alimento, ela é o nutriente, ela é o fator primordial e fundamental. Quem se alimenta da palavra de Deus não tem medo de cova de leões, porque sabe que maior do que a boca devoradora dos leões da vida é a palavra de Deus. Basta uma palavra. Jesus diz a um surdo mudo: efatá. Não disse mais nada e o indivíduo falou. Desde o nascimento não falava. Eu acho irônico é o que o Senhor diz depois a um moço que passou anos da vida sem falar. Aí Jesus diz: agora não conte nada a ninguém. Palavra. Quem crê, não é só a expressão eu creio, ela está muito banalizada, mas crê visceralmente. Não teme fornalha de fogo ardente, porque a palavra diz que ali o Senhor estará com ele. E assim nas situações da vida, queridas. Quando o Coliseu em Roma foi inaugurado, foi uma festa tremenda, o imperador presente, o arquiteto Cícero, que projetou o Coliseu. E na programação daquele dia estava sacrifício de cristãos. Em determinado momento levaram para a arena uma menina de 13 anos chamada Flagina. 13 anos de idade. E os condenados, quando recebiam um golpe de espada ou eram feridos por uma fera, o primeiro sangue que jorrava, eles jogavam para o alto, corriam para a tribuna, diante do imperador, jogavam para o alto o sangue e diziam: ave César, quem morre te saúda. Essa menina com 13 anos, criança, quando o sangue começou a jorrar, ela correu
para a tribuna onde estava o imperador, jogou o sangue para o alto e disse: Ave Cristo, quem morre te saúda. A história registra que Cícero, o arquiteto, disse ao imperador: se é da vontade do Senhor que essa obra seja inaugurada assim, permita-me que eu desça, porque eu acabo de me converter a Jesus de Nazaré. Uma palavra. Quando eu leio o Antigo Testamento e vejo aqueles irmãos que enfrentaram a morte, que enfrentaram exércitos, que enfrentaram feras, que viveram, se você quer saber, leia Hebreus capítulo 11, do verso 35 em diante, porque até o verso 34 é só coisa, digamos assim, boa, agradável, bonita, gostosa. Aí o mesmo capítulo do verso 35 em diante viram e começa a falar de que uns que foram cerrados ao meio, outros que foram queimados em fogueiras, outros que foram devorados por fera, outros que foram crucificados. Todos eles assim fizeram, não por coragem humana, mas pela confiança na palavra de Deus. Recentemente eu recebi uma mensagem por WhatsApp e a moça dizia assim: já faz 30 dias que eu oro e Deus não responde. O senhor acha que eu devo ir embora da igreja? 30 dias. Minha filha, Caleb esperou 45 anos. Eu quero dizer a você que esperar é ruim. Eu não vou dizer que é bom, esperar é ruim. Ninguém gosta. Agora, esperar na palavra de Deus é 101% de certeza de que vai acontecer. Onde, quando, como, de que jeito, não sei. O modus operandi é de Deus. Agora uma coisa eu sei: passo eu, passa você. Seja Alexandre Chimene mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Bendito o homem e a mulher que edificarem suas vidas sobre a palavra de Deus. Portanto, não há crescimento sem a palavra de Deus. Vocês dizem amém? Amém. Maravilha. Há muitos anos eu dou um conselho em gabinete. Hoje eu faço menos. Eu digo assim: se eu posso passar 10 minutos com a família, eu não passo 9. Então eu ando muito fugidio. Mas as pessoas que eu recebi durante 43 anos em gabinete, algumas aflitas, desesperadas. Teve gente que chegou lá e disse: a última parada daqui é a morte. Se eu não resolver aqui, a minha vida acabou. Situações que você sente-se impotente. E a essas pessoas eu só dizia uma coisa: antes de qualquer ato, de qualquer decisão, me prometa uma coisa, claro, me faça o seguinte: toda noite antes de dormir, quando não tiver mais nada para fazer, nada, todo mundo dormiu, você vai dormir, só falta dormir, me faça um favor, pegue a Bíblia, abra e leia. Não é para estudar, não é para entender, bote para dentro. Faça como quem digita de olhos fechados, encha a mente da palavra, depois feche quando o sono bater e vá dormir. Faça isso 15 dias e volte aqui. Eu digo a vocês, para a glória do Senhor, das que me disseram que iam se matar até hoje, nenhuma delas tirou a vida. Porque a palavra de Deus transforma, cura, cicatriza, renova, restaura, libera, faz aquilo que só ela faz. O reitor de uma universidade federal em outro estado disse a mim: isso só pode ser verdade, porque faz 2000 anos que tentam destruir e não conseguem, jamais conseguirão. Então eu desafio você que vive suas lutas, ou não tem lutas, que vive suas agonias, suas dores, encham a mente da palavra de Deus, porque crescimento começa com a palavra de Deus. Há 9 anos quase, quando eu tive um câncer,
Eu já tive 2. Eu digo a Carmen que estou fazendo hora extra, ela fica brava. E ela me acompanhou até a entrada do bloco cirúrgico, segurando a minha mão. A entrada do bloco, Deus me deu uma palavra. No Salmo 27, ali, tranquilo, tranquilo. E eu disse a ela, fique tranquila, porque não é dessa vez que eu vou. Interessante é que eu estava confiando em médicos, mas a minha confiança estava construída demais, excessivamente, nos médicos e num profissional que veio do sul para me operar. E a palavra de Deus lá dizia que a tua confiança será investida no Senhor. Essa é a palavra. Eu poderia ficar aqui o resto do dia falando sobre a palavra de Deus, mas eu quero dizer, quer crescer? Alimente-se. Tome café da manhã, almoço e janta da palavra de Deus. O segundo fator que produz crescimento saudável, porque há crescimento que não é saudável, há crescimentos que são patológicos, deformados, doentios. A segunda coisa que gera crescimento sadio chama-se oração. Amém? Você crê nisso? Amém? Quem não ora não cresce. Palavra de Deus e oração é como respirar e inspirar. É o que dá vida ao corpo, é o que mantém o corpo vivo, é esse fluxo e refluxo, é esse vai e vem do oxigênio. Eu inspiro, eu expiro, eu inspiro, eu expiro. Palavra de Deus e oração é exatamente esse casamento do inspirar e do expirar, é fazer com que o oxigênio do céu se movimente na nossa vida espiritual, areje, oxigene, limpe, ilumine e faça as coisas acontecerem. Para isso, precisamos aprender coisinhas simples. Primeiro, não há lugar para oração. Lugar para oração é qualquer lugar. A gente ora tomando banho, ora deitado, ora andando, ora dirigindo, claro, de olho aberto. Porque também Deus não tem lugar para operar, Ele opera onde quer. Uma das maiores referências da minha vida, quem me acompanha sabe que é o reverendo Antônio Elias, o homem que me levou a Cristo. 70 anos de ministério, 97 de idade, foi para o céu. A TV Globo, no encerramento da novela Laços de Família, o apresentou, e a dona Maria José como um casal modelo para a nação brasileira, bem-humorado até o dia da morte. E ele orava pedindo ao Senhor que o batizasse com o Espírito Santo. E ele me contou que ele imaginava, vai ser um culto na igreja, vai ser uma vigília. Senhor, eu preciso dessa experiência, eu quero essa experiência. E ele imaginou todos os lugares. Aí pegou um avião para vir pregar aqui no Recife. Quando abriram a porta do avião dele, começou a descer a escada, o Espírito encheu a vida. Ele começou a descer frio, disse ele, e chegou embaixo falando em línguas para a glória do Senhor. Pastor Jonatas Ferreira Catão viveu essa experiência num ponto de ônibus. Ore onde você estiver, e a resposta vai aparecer onde você menos esperar. As orações respondidas de forma mais imediata foram as mais curtas na Bíblia. A de Jonas. Jonas não podia se ajoelhar no ventre de um peixe. Jonas, a única coisa que podia era, como me mandaram uma mensagem esses dias, quando a gente não consegue falar, as lágrimas são a nossa oração. E de repente o peixe começa a passar mal, a história vocês conhecem, e Jonas é vomitado da morte para a vida. Onde ninguém podia ouvi-lo, Deus ouviu.
3 homens, cada um numa cruz, conversavam. O povo lá embaixo, nós temos a mania de julgar. O que será que eles julgaram? Que conversa deve ser aquela? Não sabiam que ali estava havendo revelação de Deus. De repente, um marginal perigoso olha para o lado, o flash acende, as escamas caem, e ele diz: meu Deus. O outro olha, não vê nada, ele olha, vê tudo. Ele faz uma das orações mais curtas da Bíblia: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E tem uma das respostas mais rápidas da Bíblia: hoje mesmo. Significava, antes do sol se pôr, tu estarás comigo no paraíso. Queridas, o casamento de palavra de Deus com oração bota o inferno para correr. Palavra de Deus ligada à oração, não esporadicamente, mas como estilo de vida. Essa bibliazinha que eu tenho aqui, minha mãe me deu na noite da minha ordenação, há 43 anos. Algumas das coisas mais preciosas estão registradas aqui. Nunca me apartei dela. Nos anos de luta, obscuros, de provação, de frieza, de dores indescritíveis, ao meu lado estava a palavra de Deus. Sabe com quem eu aprendi? Com ela. Porque não se podia dormir lá em casa sem decorar um versículo da palavra de Deus. Ela mesma vinha cobrar a cada filho: qual é seu versinho de hoje? E a gente tinha que dizer. Nos anos do vale da sombra e da morte, aqueles textos vieram à minha mente. E as orações dela. Eu lembro que eu, menino, já não aguentava mais esse negócio de decorar versos. E ela disse: qual é o verso de hoje, meu filho? Eu disse: é João 11:35. Qual é? Jesus chorou. E a minha mãe, que não era brincadeira, disse: não é esse não. Vá decorar, isto é 8:9, que é o maior versículo da Bíblia. Na hora era raiva. Havia uma oração que ela nos ensinava a todos os filhos. Até hoje eu lembro: agora me deito para dormir, guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, Senhor, amém. Eu estou com 66 anos, queridos. Ela me ensinou isso na meninice. A palavra e a oração eram as colunas que ela nos transmitiu. Então, quer crescer? Gostei demais, Ana Luísa, do tema. Que tema rico. É tempo de crescer. Chega de meninice espiritual. Chega de tanta coreografia, de tanta coisa inconsequente. Vamos encher a vida, a alma da palavra e da oração. Leitura da palavra. Quantos caminharam para a morte de forma altiva porque creram no que estava escrito? Jesus era a palavra encarnada e era aquele que orava constantemente. Repito, não se trata de momentos, é de encher a mente. Aí você está dirigindo, está lembrando. Você vai dirigindo, ao invés da mente ficar lembrando coisa suja, ou alimentando raiva de alguém, você está meditando, mastigando, ruminando a palavra de Deus e ao mesmo tempo orando em nome de Jesus. Quantas vezes se tem que parar o carro porque a visitação do Espírito é tão grande que você não aguenta? Como resultado disso, já caminhando para o final, vem a maturidade espiritual. Como é que eu conheço um cristão maduro? Não é pelo barulho que ele faz, e eu gosto de barulho, eu sou barulhento. A mim diz que eu sou barulhento demais.
timbre de voz eu não consigo deixar de ser barulhento. Mas não é isso. Barulho por barulho, tem muito ateu barulhento. Não é a coreografia do culto. Eu era pastor em outro estado e na igreja éramos os 4 pastores e havia o hábito de mandar o povo ficar em pé, cantar, agora abraça quem está do seu lado. E havia iniciado a frequentar a igreja, começou a frequentar a igreja um jovem engenheiro. E de repente um daqueles irmãos foi lá, abraçou e disse: eu amo você. E o menino emendou e disse: é mentira sua. Você nunca me viu, não sabe quem eu sou, de onde eu venho, meus problemas, minhas lutas, nunca chorou comigo. E o outro ficou. Porque é fácil falar. Agora, tome uma decisão de ler a palavra de Deus e de orar frequentemente. O apóstolo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. De modo que não tem lugar, não tem hora, não tem palavreado, é onde estiver, no banho, na cama, dirigindo, viajando, orar, até dormindo a gente ora. E o resultado? Aí vem a maturidade. Quais são os sinais da maturidade? Primeiro, a firmeza da fé. Os sentimentos, mas eu estou sentindo. Aí diz: não, mas a palavra diz o contrário. Então, seja meu sentimento mentiroso e a palavra verdadeira. Ah, mas fulano, cicrano me disseram, sejam também falsos. Contrarie o que você sente de ruim com a verdade da palavra de Deus. Com a oração, firmeza. Você sabe quem é, quem lhe chamou e para onde vai. A Bíblia diz que eu e você somos cartas seladas pelo Espírito Santo, e esse carteiro nunca deixou de entregar uma. Esta carta chega lá em nome de Jesus. O selo é o Espírito de Deus. Como diz um amigo meu, eu chego chamuscado, mas eu chego em nome de Jesus. A oração e a palavra geram essa maturidade espiritual. Não é dizer que o ruim está bom, isso é uma maravilha. Não, está doendo, dói, choro de dor, estou nervoso, estou nervosa. É confessar a verdade, mas por cima da verdade, entre aspas, sopra o Espírito de Deus dizendo: firme-se na minha palavra. Oração, junto com isso, produz gente firme, que circunstâncias não abalam, doenças não abalam, guerras não abalam, temores não abalam, não negam o que estão vivendo, mas confessam para quem quiser ouvir: não vai acabar assim. Sabe por quê, queridos? No caminho da ressurreição tinha Getsêmani e cruz do Calvário. Não há túmulo vazio sem morte. Não há túmulo vazio sem Getsêmani, sem dor, sem suor sangue, sem lágrimas. Quando nós nos firmamos na palavra e na oração, nós estamos amadurecendo espiritualmente, em nome de Jesus. Estamos crescendo. Entendemos que isso é crescimento. O segundo sinal, resultado, é que as virtudes cristãs, os frutos do Espírito, começam a brotar naturalmente. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E por aí vai. São 9 dons e 9 frutos. Para cada dom um fruto. Os dons são dados, vêm de lá para cá. Os frutos pulam de dentro para fora. Fruto já está dizendo, precisa ser semeado, cuidado, cultivado, regado, podado, tratado, para que um dia ele nasça. Eu digo a Ariel, meu filho, Ariel tem 10 Bíblias. Eu digo: meu filho, em 43 anos, nem eu tive isso tudo.
porque ele é urgente para tudo, de plante e deixe. Eu disse a ele outro dia: você já viu uma mangueira, como a gente chama um pé de manga, você já viu uma mangueira gemendo para dar manga? Não. Já pensou se a mangueira ficasse assim? Não geme, o fruto é natural. Semeie, cuide, limpe, regue e um dia ele nasce. Assim são os frutos do Espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Aí crer vai ser fácil, perdoar esses sinais do crescimento começam a aparecer. Bem-aventurada a igreja, onde a oração e a palavra são semeadas, porque os frutos brotarão em nome de Jesus. Eu não aprendi a perdoar em aula de seminário, nem teoricamente. Aprendi com meu pai. Eu tinha um irmão de 2 anos de idade que tinha o nome do meu pai. E um dia uma secretária da casa, uma doméstica, derramou uma panela de leite fervendo sobre ele. Ele foi levado ao hospital, ainda resistiu uns 3 dias, mas com 2 aninhos partiu, assassinado. 15 dias depois, meu pai, que era baixinho, saiu de casa sem dizer nada a ninguém, foi à delegacia onde a moça estava presa e pediu permissão para falar com ela. Entrou na cela, sentou com ela e disse: olha, o que você fez doeu e vai doer para o resto da minha vida. Não há chance de não doer. Agora eu vim aqui para lhe dizer que eu já lhe perdoei. Vim aqui para dizer a você que se essa for a culpa da sua vida, você está liberada em nome de Jesus. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ensina isso. Botou o chapéu e foi embora. E veio o resto da vida tranquilo, bem-humorado e feliz. Sabe por quê? Porque oração e palavra, quando casam, promovem o tema desse concílio, ou melhor, desse congresso. É tempo de crescer. Amém? Amém. Então, queremos crescer? Amém. Palavra de Deus e oração. Amém. E a última coisa, sem muitos comentários: comunhão. Estar junto. Chorar com quem chora, sorrir com quem está sorrindo. Você vai descobrir algumas vezes, vai dizer: meu Deus, eu não tenho razão nenhuma para sorrir. Estou desempregado, doente, casamento acabado, filhos desviados, mas eu comecei a me alegrar com esse irmão e agora estou alegre aqui também. Isso chama-se comunhão. Comunhão não é o ato litúrgico somente, ali é apenas uma demonstração tangível, palpável, de que há comunhão entre nós. Mas se houver aquilo sem a verdadeira comunhão, é uma mentira. Comunhão é quando eu choro com quem chora, é quando eu começo a sorrir com quem está sorrindo. Escutem aqui: a união dessas 3 coisas promove crescimento. Você pode frequentar a igreja, ir a todas as vigílias, mas se você não fizer essas 3 coisas, você não vai crescer. O que vai fazer você crescer é palavra de Deus, oração e comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Porque é na comunhão que a Bíblia nos ensina: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A comunhão é a troca. Hoje você está alegre, eu estou triste, amanhã inverte. Hoje você me leva, amanhã eu lhe levo. E nós que somos pastores, precisamos cuidar mais ainda disso, porque senão a função nos isola. Para
que haja um fluxo e refluxo da vida. É dizer ao outro: me ajuda, estou na beira do precipício, se depender de mim eu escorrego. Socorro. E alguém botar a mão no ombro e dizer a você: vamos, eu vou junto, conte comigo, do que der e vier. E ora e ministra a palavra, a cura vem e o crescimento se dá em nome de Jesus. Portanto, queridas, Deus abençoe vocês. É tempo de crescer. Palavra de Deus, oração e comunhão, e que Deus nos abençoe. Amém.